Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, eu estou gravando mais um vídeo do Vocês Perguntam e eu respondo. Eu espero que vocês tenham tido uma ótima semana, e então agora nós vamos às perguntas que vocês fizeram. Os temas que eu vou falar nesse vídeo são: o primeiro, qual que é a diferença de sondern e aber? A segunda pergunta, a palavra Freunden tem dois significados no alemão? E a terceira pergunta, quanto tempo que eu levo para fazer um curso de alemão? Se você também está interessado em ver a resposta dessas três perguntas, continue assistindo o vídeo. A primeira pergunta, ela foi enviada pelo Paulo, Daniele e Thomas. E eles queriam saber qual que é a diferença do sondern e do aber. Quando usar um e quando usar o outro. Traduzido ao português, a palavra significa mas para as duas, então não ajuda muito saber o significado em português. Mas eu vou então explicar mais especificamente como que usar um e quando usar o outro. O sondern nós usamos quando a frase anterior ela foi negativa. Por exemplo, uma pessoa falou uma coisa para você com a palavra nicht ou kein. E você quer corrigir essa palavra, essa frase que teve anteriormente, que foi de uma forma negativa, você quer corrigir ela com o sondern. Então eu vou dar um exemplo. O exemplo seria: Ich kenne dein Onkel nicht, sondern deine Tante. Então você está corrigindo, digamos assim, uma frase que uma outra pessoa falou. Você conhece o meu tio? Então você fala: não, eu não conheço o meu tio. Então seria nesse sentido assim. Um outro exemplo seria: Ich wohne nicht in Deutschland, sondern in der Schweiz. Eu não moro na Alemanha, mas na Suíça. Então, você está corrigindo uma frase que uma outra pessoa falou. Você mora na Alemanha? Então você fala: não, eu não moro na Alemanha. Então, nesse sentido, você usa o sondern. E o aber você usa então em todos os outros casos. Na verdade, o aber você também complementa a frase. Por exemplo, eu tenho um outro exemplo aqui. Ich wohne in der Schweiz, aber ich bin Brasilianer. Então você não corrige mais a frase anterior, mas você complementa ela nesse sentido assim. Então você pode usar o aber nesse sentido. Um outro exemplo também seria: Ich bin kein Schweizer, aber ich kann gut Deutsch reden. Eu não sou nenhum suíço, mas eu sei falar muito bem alemão. Então, você não corrige a frase, mas complementa. Então, nesse sentido, você pode usar o aber. Então, só para resumir, o sondern você corrige uma frase e o aber você complementa a frase. Então, essa que é a diferença. A segunda pergunta, ela foi enviada pelo Osvaldo e Ronny, eu não sei se eu estou falando certo o seu nome. A palavra Freunden, ela tem dois significados no alemão? Sim, ela significa namorada e amiga. Essas duas palavras os dois já sabiam, eles falaram que eles já sabiam esses dois significados. Apenas a pergunta deles seria quando usar um ou quando usar o outro e como nós vamos saber qual que é a diferença. Por exemplo, se uma pessoa fala: ich habe eine Freundin. Então, você tem que avaliar o contexto da frase ou do texto para saber se é uma namorada ou se a pessoa está falando de uma amiga dela. De preferência, talvez ainda, se você está em dúvida, fazer uma pergunta, para se certificar e não ter problema de repente entender uma coisa errada, Então, eu proponho em avaliar o texto, o contexto da frase, ou também se vocês estão se conhecendo pessoalmente,
né, fazer talvez mais alguma pergunta para não ter problemas de repente as pessoas se entenderem mal, nesse sentido assim. A terceira e última pergunta, ela foi enviada pelo Carlos, Renata, Douglas, Paulo, Miriam, Carla, Sara, Miguel, Gustavo, Flávio e Maria. Essa é uma das perguntas mais frequentes que eu recebo e também, por outro lado, mais difícil de responder, porque ela é muito relativa. Eu não posso afirmar e dizer para você, você leva tanto tempo, você faz tanto tempo, tantos meses, tantos anos, tantas horas. Então, esse é um tema muito, para mim é uma pergunta muito difícil de responder, porque eu preciso conhecer a pessoa exatamente para saber certo o que eu devo responder. Por exemplo, aos meus alunos eu posso falar para eles, você vai levar tanto tempo ainda para concluir. Por quê? Eu sei disso, porque eu sei as dificuldades deles, eu sei quais que são as barreiras deles, então eu conheço eles, eu posso saber dizer com certeza quanto tempo que eles vão levar, porque eu sei como é que eles estão evoluindo no processo de aprendizado. Então essa que é a questão, eu posso ter certeza do que eu estou falando. Agora, se uma pessoa que eu não conheço, né, assim, não sei como que ela se desenvolve, qual que é a facilidade do aprendizado dela, então para mim dificulta muito responder essa pergunta com certeza. Mas, claro, existem estudos específicos sobre esse tema, mais específicos sobre a língua alemã, que é um idioma assim um pouco mais complexo do que, por exemplo, o inglês, para você aprender e tudo mais. Então, existem sim estudos que avaliaram várias pessoas e concluíram, né, através desses estudos, quanto tempo que uma pessoa poderia levar para aprender esse idioma. Aprender um idioma quando nós somos adultos é um processo muito mais difícil quando você é uma criança. Porque uma criança, ela está prontamente apta a aprender. Ela ainda está numa fase de aprendizado. Então, ela não tem dificuldade nenhuma em aprender, a absorver tudo aquilo que está sendo falado, tudo aquilo que ela escuta. Então, para um adulto é muito mais difícil. Uma criança, ela tem uma predisposição natural de aprendizado. Então, tudo que ela ouve, tudo aquilo que ela vê, tudo aquilo que ela observa ao redor dela, ela absorve. Então, ela imita adultos na hora de falar, na hora de agir. Então, ela ouve 100%, 24 horas, tudo aquilo que tá acontecendo ao redor dela, ela está observando e absorvendo também. Então, por exemplo, quando uma criança aprende um idioma, independente de quantos idiomas forem, ela absorve tudo e automaticamente ela sai falando. Ela tem, digamos assim, aquilo que nós aprendemos no idioma alemão, que seria as aulas de conversação, ela tem isso naturalmente 24 horas por dia, então para ela não tem problema nenhum em absorver isso com muito mais rapidez. E não importa quantos idiomas. Esses dias até uma pessoa falou para mim, eu não vou ensinar agora 2 idiomas para o meu filho porque é muito difícil. Eu discordo disso, porque uma criança ela não tem dificuldade em aprender 2, 3 idiomas de uma vez só. Ela talvez dizem algumas pessoas que pode retardar um pouco a fala dela, mas o aprendizado ele é natural. A criança vai falar 3 idiomas. Eu cresci também falando mais que um idioma, então não é difícil, você não vai ter dificuldades em absorver essas questões. Então agora respondendo a pergunta de vocês, se por exemplo uma pessoa começar do zero, ela não entender nada do idioma que ela está querendo estudar, estima-se, tá? Estima-se que ela vai levar em torno de 400 a 500 horas. E isso é só para ter uma base, digamos assim. Então, eu não posso dizer, por exemplo,
com certeza que isso vai acontecer, porque como eu falei, eu preciso conhecer as pessoas para dizer, você vai levar tantas horas, você vai levar tantas horas, etc e tal. Mas isso são estudos que foram feitos, como eu falei anteriormente. Então, e essas 400 a 500 horas seriam para a pessoa, seria uma base para a pessoa estabelecer conversas básicas e entender também aquilo que está sendo falado de uma forma assim mais fácil, né? Agora, se a pessoa quiser falar fluentemente a língua, o que isso significa? Fluentemente é um nível muito mais avançado. Então, não significa que a pessoa vai agora gaguejar na hora de falar alemão. Ai, desculpa, eu não pude, não sabia a declinação, eu não sabia a conjugação. Então, isso não tem mais nada a ver com quando você está falando fluentemente um idioma. Então a pessoa ela tem que saber exatamente o que ela está falando, ela não pode mais ter erros gramaticais, ela tem que saber entender temas complexos, conversas mais complexas. Quando ela lê um texto, um jornal, um livro, ela tem que entender completamente tudo. Então é um nível um pouquinho mais avançado. Eu digo pouquinho, mas é muito mais avançado. Então a pessoa, para ter esse nível, o desempenho dela, o foco dela tem que ser muito maior. Eu sempre digo, o vocabulário da pessoa tem que aumentar extremamente. Quando você fala alemão básico, você tem uma gama de vocabulário. Por exemplo, aquilo que está escrito nos livros de estudo, você vai anotando o teu vocabulário. E dizem também que as pessoas que têm que fixar as palavras na mente, elas têm que repetir essas palavras muitas vezes para serem gravadas. E esses vocabulários, como é que você adquire um vocabulário? Lendo, se comunicando. Então isso tem que ser extremamente muito mais elevado que suas aulas básicas. Então eles dizem, por exemplo, que você tem que estudar de 2 a 3 horas por dia. E esses estudos são leitura, conversação e muito mais intensivo. Então para você adquirir um vocabulário, para saber falar fluentemente, o seu foco também tem que ser maior. E o que significa falar fluentemente? Falar um idioma fluentemente significa falar ele com perfeição. Então, você não tem que mais, depois, as pessoas não têm que te corrigir toda hora, etc. e tal. E quantas horas que são necessárias? Esse estudo que eu li, também foram mais estudos que eu li, também os resultados sempre são os mesmos. Eles dizem que uma pessoa tem que estudar cerca de 4.000 horas para adquirir essa fluência. Então, eu sempre digo, nós não temos que nos assustar agora com esses dados, porque quando a gente realmente quer estudar um idioma, isso seja inglês, alemão, etc., nós temos que ter foco. Eu até escrevi esses dias para um aluno, o melhor investimento que nós fazemos em nossas vidas é aprender um idioma. Isso é uma riqueza, um conhecimento que depois ninguém mais pode nos tirar. E isso abre continentes, isso abre portas que outras pessoas que só falam uma língua, por exemplo, não têm. E como eu falei anteriormente, esses são estudos feitos por outras pessoas, não são os meus dados que eu pesquisei, eu não fiz pesquisa nenhuma, mas eu também observo as pessoas. Então, por um lado, eu concordo com essas estatísticas, mas, claro, tem exceções. Então, eu já vi pessoas que conseguiram, o empenho delas foi extremamente singular, a pessoa conseguiu com muito foco e empenho, falar um idioma fluentemente em menos de 2 anos. Então, claro, tem casos e casos. Então, essas foram as minhas respostas às perguntas de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido e que esse vídeo tenha sido muito útil para vocês. Se você é novo aqui e está vendo o meu vídeo pela primeira vez, não saia daqui sem assinar o meu canal. Clique aqui embaixo no botão inscrever-se.
Muito obrigada por assistir, não esqueça de curtir esse vídeo e eu quero vos desejar um ótimo final de semana e nós vemos então no próximo vídeo. Até mais!